Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando diversos assuntos referentes ao capítulo 19 do livro de Apocalipse, e hoje nós vamos dar início ao estudo sobre o milênio. Nós deveremos dar essa aula, talvez mais duas aulas a respeito do milênio, né? E lembrando que o assunto do milênio, ele não é muito falado no livro de Apocalipse. Por isso que nós vamos se voltar mais para o Antigo Testamento, onde estão as passagens, né, que falam a respeito do milênio. Amém, irmãos? Então, peço aos irmãos que se preparem desde já. Nós vamos ler diversas passagens, né, do Antigo Testamento que falam a respeito do milênio. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, antes do milênio, né, haverá a purificação da terra. Vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 39, a partir do versículo 11, que diz assim: Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e chamarão o vale das forças de Gog. Então, em que lugar que está dizendo aqui, irmão? Que lugar que é esse daqui? Esse lugar aqui se chama Edom, né? Quem é Gog? Gog, nós sabemos que Gog é o anticristo, né? E quem são todas as suas forças, né? As suas forças é a besta, né? Nós sabemos que a besta são povos, línguas e nações que participarão do exército. Mas nós sabemos que nem todos vão morrer, né? Nem todos vão morrer no exército. Alguns serão presos e julgados, né? E depois eles serão jogados no lago de fogo e enxofre. Então, Edom é o lugar onde que esses soldados, né, que foram julgados, jogados no lago de fogo e enxofre, né? O lago de fogo e enxofre ele fica em Edom, né? Mas ainda tem soldados que morreram durante a batalha, né, que foram mortos, e tem aquelas pessoas que não participaram da guerra, né? Então, continuando no versículo 12. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Então haverá muitos mortos, né? Haverão aquelas pessoas que vão morrer durante a batalha. Algumas pessoas serão presas, né? E serão julgadas e depois lançadas no lago de fogo e enxofre, né? E o versículo 12 fala, né? Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Então a palavra de Deus está dizendo quem vai fazer isso, né? A casa de Israel, né? A casa de Israel é o que é? As duas casas de Israel, judeus e gentios, né? Então, o reino milenar, irmãos, ele só vai ocorrer, ele só vai dar início depois que houver a purificação da terra, né? Não tem como o Senhor reinar aqui na terra com esse monte de pessoas mortas, né? Com esse monte de cadáveres, né? Espalhados em toda a terra, né? Aí o versículo 13 diz: Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Então, embora no versículo 12 está dizendo que a casa de Israel vai sepultar, aqui no versículo 13 nos dá a entender, né, nos esclarece melhor, aqui está a entender que a casa de Israel estará coordenando esse trabalho de sepultamento, né? Porque o 13 diz, sim, todo o povo da terra o sepultará. 14. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar, depois de 7 meses, iniciarão a busca. Então, eles farão a busca em toda a terra, né? E se tiver algum cadáver, eles vão ter que enterrar, né? Depois de 7 meses, faz uma busca para ver se sobrou alguém para poder enterrar todas as pessoas, né? Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças, assim limparão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, diz às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte,
para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue. Então, essa palavra aqui, esse versículo aqui, 17, né, está alinhado lá com Apocalipse 19, 17, né, que diz assim: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, irmãos, os irmãos estão percebendo então que não tem como fazer esse trabalho de coordenação do sepultamento de todas as pessoas se nós não tivermos com o corpo glorificado, né? Imagina bem percorrer o mundo todo, né, e procurar pessoas cadáveres, né, para poder enterrar no mundo todo. Então, é preciso que a casa de Israel já esteja, né, com o corpo glorificado. Agora vamos ler Isaías capítulo 46, a partir do 10. A partir do 9, aliás, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele, né, é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Né? Ele anuncia o fim desde o princípio. Agora, quando nós vamos para Gênesis 2, a partir do 1, diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou. No sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que no sétimo dia, né, que é o Shabat, né? O Shabat, a palavra Shabat significa descanso, né? A palavra Shabat não significa sábado, significa descanso. E diz aqui que no sétimo dia, né, o Senhor descansou, ou seja, cessou o trabalho. Né? O versículo 3 diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, irmãos, todas as coisas elas foram criadas em 7 dias, né? Nós sabemos disso. E a palavra de Deus diz em Isaías que ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, no princípio, né, quando ele criou todas as coisas, né, ele já estava anunciando o fim, que seria o sétimo dia. Né? Porque Isaías está dizendo que ele anuncia o fim desde o princípio. Né? Ou seja, no princípio, quando ele estava criando todas as coisas, ele já estava anunciando o fim, que seria o sétimo dia. Então, quando ele criou todas as coisas, ele estabeleceu um tempo de 7 dias. Né? E o sétimo dia seria o último dia. E no sétimo dia, ele, então, profeticamente, ele anuncia o fim. Né? Nós podemos comparar o sétimo dia ao sétimo milênio. Né? Essa quantidade de dias, irmãos, essa é a quantidade de dias que o Senhor criou, né, todas as coisas, nos traz a revelação profética de quanto tempo o homem reinaria sobre a terra, até o dia do descanso para o homem e para a terra. Né? Então, o sétimo dia ele equivale ao, ao sétimo milênio, em que Cristo voltará e estabelecerá o milênio de paz na terra. Quando nós vamos aqui para o Salmo 90, versículo 4, diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Aí quando a gente vai lá para a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, né, Pedro diz assim: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, irmãos, Pedro aqui ele está explicando, né, a passagem do Salmo 190. Né? Então, para o Criador, a criação durou 7 dias. Né? Mas o homem reinaria sobre a terra por 6.000 anos. Né? E o tempo ele começou a ser contado a partir do pecado de Adão e Eva. Então, nós não sabemos, né? A Bíblia não revela quanto tempo Adão e Eva viveram no Éden. Né? Mas nós podemos atribuir, né, 1000 anos equivalente a um dia. Ou seja, um dia para Deus equivale a um milênio para nós. Né?
Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos uma tabela, né, só para os irmãos poderem entender. Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui uma tabela, viu, irmãos? Só um minutinho. Vou estar compartilhando com os irmãos aqui uma tabela. Só um minutinho. Glória a Deus. Compartilhando com os irmãos aqui uma tabela. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui está, né? Então, nós temos aqui, aqui está a tabela, né? Então, desde o pecado, então começa a se contar desde o pecado de Adão, né? Desde o pecado de Adão se conta, né? Por isso começa do zero, né? Então, a gente começa a contar desde o pecado de Adão. Então, de 0 a 1, né, seria um dia, né? O primeiro milênio. Depois de 1 a 2, 2 dias, o segundo milênio. De 2 a 3 seria 3 dias, né? O terceiro dia, o terceiro milênio. Depois, de 3 a 4, né? De 3 a 4, só um minutinho aqui. De 3 a 4 seria 4 dias, que é igual a 4 milênios, né? Que equivale, no quarto milênio, irmãos, é a vinda do Messias, né? Ele vem como cordeiro, né? Então nós podemos dizer que de Adão até Abraão são 2.000 anos, né? E de Abraão a Jesus são mais 2.000 anos, totalizando 4.000 anos, né? Que foi o tempo que Jesus veio, né? Morreu, ressuscitou, né? E nós podemos dizer que nessa época que Jesus veio foi a época da transição das alianças, né? O período em que da antiga, né, para a nova aliança, né? Jesus fez essa transição de alianças, né, quando ele esteve aqui na Terra. Aí de 4 a 5 nós temos o quinto dia, que é o quinto milênio. De 5 a 6 nós temos o sexto dia, que é o sexto milênio. E de 6 a 7 nós temos o sétimo dia, que é o sétimo milênio. Então, no sétimo milênio, irmão, Jesus ele voltará, né? Por quê? Porque ele voltará quando o dia tiver iniciado, quando tiver iniciado o sétimo milênio. Ou seja, ele não vai voltar nem antes nem depois. Por quê? Porque foi no sétimo milênio que o Senhor descansou, né? Então, irmãos, como de 6 a 7 se completa o sétimo milênio, então não precisa completar o sétimo dia, né? Quando a gente começa a contar de 6.001, né, já estamos no sétimo milênio. Então, a partir do 6.001, né, o Senhor ele já é a data do Senhor voltar, né? Nós não estamos aqui, né, estabelecendo a data que o Senhor voltar, né? Nós estamos dizendo que ele vai voltar no sétimo milênio, né? Mas a gente não está dando a data precisa aqui da volta do Senhor, porque a palavra não nos dá essa informação, né? Mas nós estamos dizendo, né, segundo a palavra do Senhor, que no sétimo milênio, que foi no sétimo dia que ele descansou, né? E, consequentemente, ele vai trazer para nós o descanso, né, o Shabat. Então, vai ser nesse período aqui que ele virá, né? Ou seja, a partir do 6.001, né, já é o tempo de Jesus voltar. Então, agora eu vou voltar lá para a tela, irmão, só um minutinho. Está voltando lá para a tela. Só um minuto. Só um minutinho que nós vamos estar voltando lá para a tela. Só um minutinho. Isso, amém. Glória a Deus, voltamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, então nós vimos ali aquela tabela, né, que nós mostramos para os irmãos, né? Então, o que que acontece, né? Deus, ele não precisava descansar no sétimo dia e nem fazer o mundo em 6 dias, né? Se ele quisesse, ele podia fazer o mundo em 10, em 20, em 2 dias, né? Se ele quis fazer o mundo em 6 dias e descansar no sétimo, é porque ele quer nos deixar uma mensagem, né? Então, é essa mensagem que ele quer deixar para nós, que no sétimo dia,
que foi o dia que ele descansou, ou seja, no 7º milênio será a volta dele, que ele vai nos trazer descanso, né? E esse último dia se cumprirá o que está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então vamos ler também aqui João 6, versículo 39, que diz assim: é a vontade do Pai que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, né? Que o ressuscite no último dia. Qual que é o último dia? É o 7º dia, né? Ou seja, é a partir do 6001, né? Nós mostramos ali no 4. Lá em Isaías 60, versículo 10, a partir do 10, diz assim: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Então nós sabemos que Jerusalém será destruída, né, e depois reedificada. Ou seja, são pessoas que não foram junto com as nações, né, batalhar com Cristo, né, porque sabemos que nem todas as pessoas elas seguirão seus presidentes, né, elas não ficarão a favor do anticristo, não seguirão seus presidentes, então, nem todas as pessoas elas vão batalhar, vão para a batalha da Armagedon, né? É o versículo 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Ou seja, essas nações, né, essas pessoas que não foram batalhar com o anticristo, né, essas nações elas trarão as suas riquezas, né? E aqui não está falando do templo de Salomão, né? Porque Isaías ele profetizou muito tempo depois, né, do templo de Salomão, né? E também não está falando aqui do templo de Herodes, né? Reformado, né? O templo de Zorobabel que foi reformado por Herodes, né? Então aqui está falando do templo que vai existir no milênio, né? Que é um assunto que nós vamos falar com os irmãos mais para frente, né? Versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Então aqui está falando dos súditos, né, irmãos? Então as pessoas que sobreviveram ao Armagedon, elas entrarão no milênio, né, com corpos mortais, né? Por quê? Porque elas não aceitaram a marca da besta, né? E elas vão trabalhar para o reino, né? Elas serão os súditos que vão trabalhar para o reino, no reino milenar, no reino de Cristo. Agora, Zacarias, capítulo 14, a partir de 16, diz assim: e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então, aqui, quando aparece aqui festa das cabanas, nos aponta o quê? Para a festa dos tabernáculos, né? Que é o milênio, né? Quando que será realizada a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos? No milênio. Então, com certeza, essa passagem aqui, ela está nos apontando para o milênio, né? Então, a passagem está dizendo o quê? Que haverá sobreviventes depois da batalha do Armagedon. Ou seja, são nações que restam, né? Ó, o versículo está dizendo assim: ó, e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Ou seja, haverá sobreviventes depois da batalha do Armagedon. Então, aqui já aconteceu o tribunal de Cristo, né? E essas pessoas, elas conseguiram passar, né, pelo tribunal de Cristo, né? Elas não receberam a marca, né? Mas também não são igreja. Por quê? Porque a igreja já está com o corpo glorificado, né? Versículo 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então a festa, irmãos, ela ocorrerá na terra, né?
E é a celebração da vitória, né, contra os inimigos, né, que vai ser essa festa dos tabernáculos. Então, depois que o noivo casa, ele não pode participar da guerra, né? Por isso que o casamento, né, que ocorre junto, né, com a festa dos tabernáculos, né, ele ocorre depois do Armagedon. Lá em Deuteronômio 24:5 diz assim: ó, homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Então, o homem recém-casado não poderia ir para a guerra. Então, por isso que o noivo, né, a festa dos tabernáculos ocorreu porque depois da guerra do Armagedon. Né? Zacarias 14:19. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Então aqui está falando dos cavalos, né, que estavam em santidade, ou seja, aqueles cavalos que não participaram, né, da batalha da Armagedon. Né? Versículo 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então as bacias, irmãos, e as panelas elas serão consagradas ao Senhor, né? Para sacrifício ao Senhor. Êxodo 24, versículo 6, diz assim: Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então aqui está falando de bacias, né, que eram instrumentos usados para aspersão. Né? Ou seja, essas bacias elas já eram usadas, né, lá no tabernáculo. O versículo 7 diz, Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Agora vamos ver Isaías 11, versículo 15, que diz assim: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, irmãos, aqui está falando sobre um caminho, né, um caminho seco para o povo passar. Assim como foi no Mar Vermelho, quando o povo saiu do Egito, aqui também no milênio eles vão fazer uma peregrinação até Jerusalém. Né? Então, da mesma forma que os judeus, essas nações aqui, né, eles acabaram de ser libertos. Né? Então, essas nações que restam também, elas farão também uma peregrinação até Jerusalém. Salmo 86, versículo 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ou seja, todas as nações que restam, elas terão que se prostrar, né, diante da face do Senhor, lá em Jerusalém. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Então, no reino milenar, irmãos, toda a geografia será mudada no reino milenar. Né? E nós vimos que isso vai ocorrer, irmãos, lá no sexto selo. Né? No sexto selo fala que vai haver um grande terremoto. E esse grande terremoto vai causar o quê? Uma grande mudança, né, na geografia do mundo. Né? Então, toda a geografia do mundo vai mudar em função do reino milenar. Miqueias, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim:
Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, aqui mostrando mais uma vez, né, que a maioria dos lugares eles serão destruídos, né, por ocasião da implantação do reino milenar. Zacarias 13, versículo 2, diz assim: E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então, irmãos, no reino milenar não haverá mais ídolos, né? Esses ídolos todos serão tirados, serão quebrados, serão destruídos. Ou seja, não haverá mais ídolos nem falsos profetas. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nem e não haverá mais memória deles. Ou seja, o povo vai esquecer de tudo aquilo, né? Dos falsos profetas e dos ídolos, né? Vão ser todos destruídos por ocasião do reino milenar. Isaías 52, a partir do versículo 6, diz assim: Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, nós sabemos, irmão, que o Eterno, né, que Deus, ele não tem vários nomes, né? Nós sabemos que ele possui vários títulos, né, como, por exemplo, o Shaddai, Elohim, El Elyon, né? Aquele escrito, né, YHWH, né, é o nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés, né, lá no Monte Horeb, que está lá em Êxodo 3, versículo 14. Né? Então, esse YHWH é que nós chamamos de tetagrama sagrado, que é formado por 4 consoantes, que significa eu serei o que serei. Né? Então, lá em meados do século X, depois de Cristo, os maçoretas, né, que eram escribas judeus, eles introduziram as vogais, né? Porque antes o hebraico não tinha o hebraico ele não tem vogal. Né? Então esses maçoretas, né, que eram escribas judeus, eles introduziram as vogais no hebraico. Os judeus eles não pronunciavam o nome de Deus em vão, né? Então no lugar desse Yud-He Vav-He, né, que é YHWH, eles colocavam a palavra Senhor, Adonai, né? Tem o Jeová também, mas o Jeová já é mais uma adaptação portuguesa, né? Então a forma completa do nome de Jesus no hebraico é Yahushua, né? Esse nome foi adotado a partir do cativeiro babilônico, né? Então, aliás, a partir do cativeiro babilônico, né? Então, repetindo, né? Voltando, né? A forma completa do nome de Jesus no hebraico é Yahushua. A partir do cativeiro babilônico, né? O nome de Jesus passou a ser Yeshua, né? Que é uma contração de Yahushua. Né? Yahushua é o nome original hebraico de Josué, lá no Antigo Testamento, que significa, isso significa que o nome verdadeiro, né, de Josué é Yahushua, né? No entanto, foi adaptado para Josué, né, na língua portuguesa. E nós temos também a questão da palavra Jesus, né, que do ponto de vista puramente linguístico é uma tentativa de transliteração, né, de adaptação do Yeshua, né, que nós falamos acima. Né, e nós sabemos que Cristo, né, a palavra Cristo significa ungido, né, Cristo é um título, né, que significa ungido. E a gente ouve frequentemente, né, pessoas que falam que o nome de Jesus é um nome pagão, né? Então eles dizem que o nome de Jesus significa cavalo ou porco, né? Também dizem que a letra J, né, de Jesus vem de Júpiter, né, que era um deus romano, né? E o Jesus, ele vem de outra divindade pagão, né? Mas isso aqui, irmãos, é só uma informação histórica, né? Isso aqui é algo secundário, né? O importante é você conhecer a Cristo, né? O Cristo que você serve, né? E você pode continuar chamando ele de Jesus sem nenhum problema.
Então, Isaías está dizendo que o que Isaías está dizendo aqui no versículo 52 é o seguinte: ele está dizendo que o meu povo saberá o meu nome. Né? Então, isso que é importante, você saber o nome de Deus, né? Saber o nome de Cristo, saber a quem você serve. Né? Agora, essa informação que eu trouxe para os irmãos é uma informação importante, né? É bom de conhecer, mas é algo secundário, é algo que não vai trazer nenhum malefício, né, à nossa salvação. Né? Agora, Isaías 2, versículo 3, diz assim: E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então as nações, elas, como nós já dissemos, né, elas subirão a Jerusalém, né, e todos os povos eles aprenderão a lei do reino do Senhor. Né? A lei do reino do Senhor, irmão, será a constituição do governo. Não haverá várias constituições em vários países. Só haverá uma constituição, que é a constituição do reino de Deus, do reino de Cristo. Né? Então, todos os povos terão que subir a Jerusalém para poder aprender, né, a lei do Senhor. Oséias 2, versículo 18, diz assim: E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Então, irmãos, no reino milenar não haverá mais guerra e nem armas de guerra. Né? Todas as armas de guerra serão destruídas. Né? Da mesma forma que os ídolos, né, que nós vimos agora há pouco, as armas de guerra também serão todas destruídas. Né? Então, ou seja, não haverá guerra no reino milenar. Ezequiel 47, a partir do versículo 7, diz assim: E tornando eu, eis que a imagem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então, irmãos, no reino milenar haverá águas purificadoras que sararão as águas do Mar Morto. Né? Então, as águas do Mar Morto elas serão saradas, né? A palavra de Deus está dizendo aqui que haverá peixe, né? Haverá muitíssimo peixe. Né? É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Né? E hoje, né? Hoje já no Mar Morto já existem buracos com água doce. Né? Hoje no Mar Morto hoje já existem esses buracos com água doce. Né? Mas no reino milenar, todo aquele mar, né, ele será sarado, né? E aquele mar, então, ele será purificado, né? E haverá uma abundância de peixe muito grande. Zacarias 8, a partir do 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, cajado, né? Por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então, irmãos, no reino milenar haverá crianças, né? Haverá pessoas de idade, haverá pessoas de todas as idades, velhos, crianças, jovens, né? Adultos. Então, a palavra de Deus está dizendo bem claro aqui que haverá pessoas idosas, né? E crianças. Né? Zacarias 8:20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Então aqui está falando que haverá nações poderosas, né?
Ou seja, haverá glória entre as nações, né? Se existem nações poderosas, né, é porque existem nações menos poderosas, né? Se a palavra de Deus está dizendo de poderosas nações, é que algumas serão mais poderosas do que as outras. Então, está falando aqui de glória entre as nações, né? Isaías 30, versículo 26. A luz da lua será como o sol e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então a palavra está dizendo aqui que a luz do sol ela será 7 vezes mais, né? 7 vezes mais do que hoje, né? Mas esses 7 vezes mais ela não vai afetar, não vai danificar os homens, né? E ainda vai existir noite, né? Só que a noite ela será uma noite de uma outra perspectiva, né? Será uma noite diferente, né? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que a luz da lua será como o sol, será como a do sol, e o sol 7 vezes maior. Ou seja, ainda haverá noite, só que uma noite numa outra perspectiva, né? Isaías 9, versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino para o estabelecer, e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, irmãos, paz e justiça serão as duas características primordiais do reino milenar, né? Então, no reino milenar haverá a verdadeira paz, no reino milenar haverá a verdadeira justiça, né? Então, aqui no nosso mundo, nós ainda não temos, nós ainda não vivemos na verdadeira paz nem na verdadeira justiça. Mas no reino milenar haverá a verdadeira paz e a verdadeira justiça, né? Que é o sétimo dia, né? Isaías 61, a partir do versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, a passagem aqui está falando do ano aceitável do Senhor, né, que é o ano do jubileu. O ano do jubileu ele corresponde, né, ao milênio, né? É o ano que o noivo ele se encontra com a noiva, né? Então, nós sabemos que no dia da expiação, né, se tocava uma grande trombeta, né, onde havia a libertação em toda a terra, né? E em seguida viria o quê? A festa dos tabernáculos, né? Então, essa festa dos tabernáculos, né, que equivale também ao reino milenar, o ano do jubileu também faz referência ao reino milenar, que vai ser o ano que o noivo ele vai se encontrar com a noiva. Versículo 3. Ao ordenar, ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, isso aqui vai acontecer quando, irmãos? Vai acontecer no ano aceitável do Senhor, né? No ano que chega o jubileu, né? Então, é importante entender isso aqui, né? Então, é importante entender, irmãos, que o reino de Deus, né? Ele tem 4 dimensões. O reino de Deus ele é composto de um rei, de um governo, de um território e de um povo, né? Então, no Éden, lá no Éden, né, nós tínhamos um rei, que era Deus, nós tínhamos um território, que era o planeta Terra, nós tínhamos um governo, quem governava era Adão e Eva, né? Na palavra de Deus diz que eles tinham que guardar o jardim, eles tinham que sujeitar todas as coisas, né? Foram eles que deram nome aos animais, né? E o povo que saiu deles, né, é o povo, né, que vai ser subordinado a eles, né? Então, no milênio é a mesma coisa, mano. No milênio, o rei é Jesus, né? O governo, quem vai fazer o governo é a igreja, né? Hoje nós já temos esse governo, né?
Só que nós temos esse governo pela fé. Agora, lá no reino milenar, nós vamos governar, né, de fato. Então, no reino milenar, o rei é Jesus, o governo é a igreja, o povo são as nações que sobraram, as nações que restam, e o território, né, vai ser a terra. Jeremias 3,17 diz assim: Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, aqui está falando, né, de nações que subirão a Jerusalém, né, confirmando mais uma vez o que nós já falamos anteriormente. Isaías 11, a partir do versículo 6, que diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Então, irmãos, no reino milenar, os animais eles serão restaurados à passividade original que eles tinham antes, né? Então, aquilo que foi perdido no Éden, né, Deus vai restaurar, né? Por quê? Porque Deus tinha dito a Adão para ele dominar sobre todos os animais da terra, né? E nós, por causa do pecado, nós perdemos, né, essa questão do domínio. Nós não exercemos mais esse domínio plenamente. Esse domínio ele será exercido plenamente agora aqui no reino milenar. Isaías 65, versículo 19. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, irmãos, a ideia aqui, nesse versículo aqui, não é que não deva, não é que não deva ter crianças no tempo futuro. Então, no tempo futuro vai haver crianças, né? Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que não haverá uma criança que não preencha os seus dias. Ou seja, quem terá, não haverá crianças que terá uma vida curta. Né? Então, todas as crianças, todas as pessoas, né, elas terão vida longa. Né? Todos viverão por muito tempo, né? E todos serão abençoados com saúde, com vigor, né? Então, é como se fosse uma juventude contínua. Os homens, eles viverão em longevidade, né? Não, haverá morte, né? Mas os homens, eles viverão muito, né? Isso é o que está querendo dizer essa passagem. Continuando Isaías 65, 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das tuas próprias mãos. Então, irmãos, as pessoas elas vão construir casas, né? Por quê? Por quê? Porque está tudo destruído, né? Nós vimos no vídeo anterior, né, a questão da situação em que vai encontrar a terra, vai se encontrar a terra depois da volta de Cristo, né? Ou seja, tudo vai estar destruído. Então as pessoas elas vão construir casas, né? Edificarão casas, né, para elas morarem, né? Amós 9, versículo 13, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, edificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão frutos. Plantá-los-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então eles terão que reedificar, né? Eles terão que reedificar também as cidades, né, que estão assoladas. Eles vão gozar de abundância, né, no reino milenar. Por quê? Por causa da produtividade da terra.
Então, a produtividade da terra no reino milenar será muito grande, né? Ou seja, haverá muita abundância, né, de frutos e tudo mais. Isaías 2, versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, irmãos, a igreja ela será rei e sacerdote, né? Se a igreja vai ser rei e sacerdote, se a igreja vai governar, né? Então ela precisa governar sobre alguém, né? Então isso aqui está relacionado aqui, com as 4 dimensões do reino que eu falei agora há pouco, né? Rei, governo, povo e território. Ou seja, as nações que restam, né, elas são heranças do Cordeiro e da igreja. As nações elas não vão fazer mais guerra, né, umas com as outras. Elas agora serão governadas, né, por reis sacerdotes que somos nós. Isaías 32, versículo 1 diz assim: Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Né? Esses príncipes aqui está se referindo à igreja. Isaías 26, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, irmãos, haverá uma grande festa em Jerusalém, né? Por ocasião do casamento, né, do noivo com a noiva, lá no reino milenar, haverá uma grande festa em Jerusalém. Isaías 4, versículo 1, diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele tem uma parte literal, né? Isso aconteceu lá na história onde as mulheres elas queriam casar, né? Mas, só que com a vinda das nações gentias para destruir a cidade de Jerusalém, né? Que houve a invasão dos assírios, depois a invasão babilônica, né? Os homens foram para a guerra, né? E as mulheres ficaram só. Né? Então, as mulheres aqui estão clamando, né? Para que elas pudessem ter filhos, né? Então, essa é a parte literal. Agora tem a parte literal espiritual, né? Porque essas 7 mulheres, elas equivalem a 7 igrejas, né? Ou seja, são 7 igrejas disputando um homem que é Cristo, né? Essa disputa aqui é lógico, não é no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de conhecer a Cristo mais e mais, né? Então essa disputa aqui é no sentido de conhecer a Cristo mais e mais. Jeremias 31, a partir do versículo 38, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virá-se-á para a Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Então, irmãos, Jerusalém ela será reconstruída, né? Jerusalém será aumentada. Então, aqui fala da Torre de Ananel, que fica no norte de Jerusalém. Aqui fala da Porta da Esquina, que fica a noroeste de Jerusalém. Fala do Outeiro, né, que é um pequeno monte, né? O Outeiro de Garebe, que fica no sudoeste de Jerusalém. Goa, que é um local próximo a Jerusalém. Ribeiro de Cedron, que é um riacho ao leste de Jerusalém, né? Então, essas questões aqui das portas de Jerusalém, mais para frente, né, nós vamos estar comentando aqui com os irmãos a respeito das portas da Jerusalém atual. Né? Então, irmãos, aqui nós encerramos essa parte aqui do Reino Milenar. Né? Aí, nos próximos vídeos, nós vamos dar continuação a esse assunto do Reino Milenar. Então, não perca aí o próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da construção do templo, né, lá no Reino Milenar. Então, um assunto
bastante interessante, né? Peço que os irmãos não percam aí os próximos vídeos, né? Não percam aí os próximos vídeos, que nós vamos estar falando ainda sobre esses assuntos. Amém, irmãos? Então, muito obrigado aos irmãos que assistiram o vídeo até o final, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, né? Postem aí para que a gente possa esclarecer os irmãos, né? Alguma dúvida que tiveram. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Para que você possa também desfrutar de outros estudos também da Palavra do Senhor, né? E até os próximos vídeos, irmão. Fique atento aí aos próximos vídeos, amém? Então, ficam todos aí na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia.